Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para a aula de arte, aula de número 33, conhecer o que é uma Bienal de Arte, né? Conhecer essas exposições grandiosas aí que estão espalhadas pelo mundo todo. Como objetivos, temos analisar e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais, tradicionais e contemporâneas, e também pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os aí no tempo e no espaço. Então, vou começar conceituando o que é uma Bienal, né? O nome já nos relaciona a dois. Então, Bienal é um acontecimento geralmente aí social ou artístico que acontece então de 2 em 2 anos, por isso Bienal, tá? As bienais de arte, especificadamente, vão ter, então, geralmente artistas convidados do momento de arte contemporânea, então, para exporem nessas bienais. Hoje em dia, essas bienais, então, elas são como vitrines, né, da arte contemporânea. Então, onde os artistas podem ser vistos, né, prestigiados, então, e muitas vezes descobertos, né, através dessas grandes exposições. Aí pelo mundo, né, hoje em dia, existem mais ou menos aí 100 bienais, né, em cidades aí pelo mundo todo, como São Paulo, Istambul, Moscou, Sydney, né? E essas bienais, elas possuem curadores. Quem que é aí? Que profissional é esse? É o profissional responsável por selecionar esses artistas que vão fazer parte dessa bienal, que tem um tema específico. E esse curador vai organizar essa exposição, vai guiar, então vai ser o responsável por essa organização, tá? Então essas cidades aí, essas várias bienais, acabam competindo por esses curadores, né? Para ter aí um curador mais prestigiado, que tem mais renome, enfim, para conseguir da melhor maneira possível popularizar então o seu evento, né? Que acaba se transformando aí como um lugar de turismo cultural muito forte, valorizando muito então o turismo da região, né, da cidade. Vamos conhecer algumas das principais exposições de arte pelo mundo, né? Essas principais bienais, tá? Começo com a Bienal de São Paulo, aqui no Brasil, e ela é uma exposição, então, como eu disse, de 2 em 2 anos, né? Por isso é bienal, e ela acontece em São Paulo desde 1951. Ela é considerada um dos 3 principais eventos aí do circuito artístico internacional, então ela está nos top 3 de exposições. Junto com ela estão a Bienal de Veneza e a Documenta di Cassel. Vou falar das duas mais adiante, tá? A Bienal de São Paulo acontece, então, nesse pavilhão que está na imagem, que é o pavilhão da Bienal, que foi projetado, então, pelo Oscar Niemeyer, e tem aí um estilo todo contemporâneo, com muitas linhas curvas, então essa exposição é realizada neste pavilhão. Ela é considerada a maior exposição aí do Hemisfério Sul, e ela é pautada aí por questões inovadoras do cenário contemporâneo, né? Então ela busca aí essas ideias novas, novos artistas, né? Novas maneiras de se mostrar essa arte. E reúne aí mais ou menos, né, 500 mil pessoas por edição. Então realmente movimenta muito a cidade, todos em busca aí de apreciar esses novos artistas e manifestações. Desde essa primeira edição, em 1951, a Bienal ela já teve a participação de 14 mil artistas de 160 países e que apresentaram aí 67 mil obras. São muitas, né? Muitos números. São dados muito incríveis para quando se pensa numa exposição de arte, talvez a gente não pense na grandiosidade que isso pode ser, né? No movimento cultural, artístico que isso envolve. Então, são realmente muitas pessoas envolvidas, tanto para fazer acontecer, para criar aquilo, para expor, para trabalhar naquela exposição e também os visitantes. Então, olhem só, né? Quanta oportunidade para artistas aí mostrarem o seu trabalho. Deixo como sugestão, tá? Um link de um vídeo muito bacana
que é onde é explicado, então, o tema da 32ª Bienal, que se chamava Incerteza Viva, que aconteceu em 2016, tá? Esse título, então, esse tema Incerteza Viva é o tema da Bienal e os artistas, eles criam, então, em cima desse tema, né? Todas são baseadas nesse grande tema do ano, né? Vamos conhecer, então, alguns trabalhos que estiveram aí, já participaram, né, da Bienal de São Paulo. Começo mostrando o trabalho, então, de uma artista norueguesa, tá? Chamada Anauana Aloba. Importante, né, citar. Essas bienais, elas não são, por exemplo, a Bienal de São Paulo não envolve artistas apenas nacionais, pelo contrário, do mundo todo. Assim como artistas brasileiros acabam participando de bienais fora do Brasil, né? E essa artista, então, ela participou da Bienal com um trabalho chamado Aproximação. Foi da Bienal de 2016. E essa instalação, ela utilizou, então, cubos de sal, né, pendurados ali no teto, a gente consegue perceber, e com o passar do tempo, eles acabavam, então, gotejando num recipiente abaixo dele colocado. Então, trata-se ali de uma arte efêmera, né, que é momentânea, então, quando todo aquele bloco de sal se derreter, a instalação acaba, mas ela utiliza, ela cria uma relação desse gotejamento, dessa pedra de sal se liquefazendo ali, ela faz uma referência com os fluidos corporais humanos e também com os minerais encontrados tanto na paisagem, né, quanto o sal como uma moeda de troca na antiguidade. Então, ela quer mostrar toda essa relação, né, que está por trás dessa exposição, e também remeter, então, à importância que esse sal tinha como moeda de troca, né, essa importância histórica. Então, nós temos uma imagem aproximada de um bloco de sal desses e ali pequenininho dá para ver uma gotinha. Então, é um processo lento, mas que cria uma sensação. É uma instalação que ela acaba tendo um som junto, porque esse gotejar ali nesse recipiente abaixo, né, acaba criando um ambiente todo especial. Outro trabalho agora de um brasileiro, que foi exposta também na edição de 2016 da Bienal de São Paulo, se chama Ágora, Oca Tapera Terreiro, tá? O artista que criou então essa instalação foi Bené Fonteles. E aqui ele traz esse lado brasileiro, esse lado indígena, tá? O que ele fez? Ele montou, tá? Uma estrutura, uma residência indígena, não sei se eu posso chamar de oca, mas é essa a ideia, né? Então, uma estrutura, então, com um telhado de palha, com paredes ali de barro, de taipa, e que eram, então, utilizados na construção para residências e habitações indígenas e caboclas. Então, ele monta uma casa dentro do pavilhão, né? E pela imagem, a gente consegue perceber a grandiosidade dessa elaboração, dessa construção, né? Pelo tamanho das pessoas. E elas são convidadas a participar e entrar, então, nessa construção. E dentro existem uma série de artefatos, tanto indígenas quanto mostra essa identidade brasileira. E a gente vê nessa roda também banquetas, onde o público é convidado então para se sentar, ouvir também histórias sobre esses povos, a cultura, enfim, é um momento bem reflexivo então, que convida então esse participante a entrar e fazer parte dessa história do Brasil, né? Dentro desse local também tem muitos materiais orgânicos, né? Que são o quê? Resquícios trazidos pelo mar, objetos que o próprio artista acabou coletando então nas suas diferentes jornadas pelo país, como artefatos indígenas, enfim, tudo que remete então a uma história, né, brasileira. Outra Bienal super importante que está aí nas top 3 é de Veneza, tá? Ela é aí uma das principais e uma das mais importantes do mundo. E ela chega aí em 2009, aconteceu a 58ª edição. Imaginem, 58 edições então
dessa Bienal de Veneza. Aqui ela é um pouco diferente. A de São Paulo existe um grande pavilhão onde são então divididas e espalhadas essas exposições. Em Veneza é um pouco diferente, existem pavilhões que representam então países, tá? Por exemplo, há o pavilhão do Brasil, que o artista brasileiro, então convidado, representa o tema criando a sua arte, sua instalação ali, tá? Em Veneza acaba envolvendo a cidade toda também com grandes obras espalhadas pela cidade, tá? Então acaba sendo até mais atrativo, né, para o turismo, enfim, porque a cidade toda acaba sendo abraçada por essa Bienal, tá? Deixo também uma sugestão, então, que é uma visita narrada, digamos assim, da edição de 2017 da Bienal, que tinha como tema Viva Arte Viva. Ali você vai conseguir ver como são esses pavilhões, né? Narrada, então, essa visita, por onde passa, em que locais, então, de Veneza que são utilizados. É bem legal, vale a pena conferir. Falando do pavilhão brasileiro, né, dessa edição de 2017, recebeu, então, uma instalação chamada Chão de Caça, que foi feita, então, por uma artista de Belo Horizonte, chamada Cíntia Marcelli. O que ela fez nesse pavilhão? Ela encheu o chão, então, com essas grades que lembram essas tampas de tubulações, essas grades, né, metálicas. E nelas, uma imagem um pouco mais ampliada, e nelas, então, há uma série de pedras, de pedregulhos presos. É como se fosse a realidade ali de uma cidade grande, né, onde tem, então, esse piso, né, dessas grades soldadas. E esse piso, ele ocupa, então, o interior de duas galerias que são conectadas, né, nesse pavilhão brasileiro. E entre esses vãos, por todo esse chão, há, então, essas pedras comuns, esses entulhos, então, presos. Quando se olha, né, nessa imagem mais aproximada, por exemplo, a gente já reconhece, né, esse material que é usado ali também em trilhos de ferrovias, para cobrir poços de ventilação de metrô, o sistema de esgoto, né, que são essas barras de metal entrelaçadas, formando grades, né? E ela acaba nessa estrutura, eu até diria espetando, né, esses suportes ali para expor, então, uma série de pinturas e também um vídeo ela coloca em exposição. Além desses pavilhões, né, de cada país, há também exposições que se espalham pela cidade, como eu já comentei, né? Principalmente esculturas e instalações de grande porte. Por exemplo, essas lindas mãos aqui, né, esculpidas então por Lourenço Kim, e se chama Construindo Pontes, e ela tem um significado muito legal. Essa escultura, então, das mãos, ela é composta por 6 pares de mão. Reparem que cada uma está numa posição diferente, né, essas mãos, e elas representam os valores universalmente essenciais, ou seja, elas representam amizade, sabedoria, ajuda, fé, esperança e amor. E são gigantescas, né? Olha o tamanho das pessoas ao lado dessas esculturas, né? E elas formam como uma ponte, né, ali na cidade. Esse artista também, ele cria outras intervenções no ambiente ali, né, da cidade. Essa, por exemplo, se chama Suporte e também, assim, é um tamanho monumental, né, um trabalho imenso. E esse artista, o Lourenço Kim, que fez as mãos ali da ponte, ele é famoso por usar essas partes do corpo, principalmente as mãos, em esculturas gigantescas. Aqui é bem bacana essa contradição, né, de algo super contemporâneo, essas mãos gigantes, então como se segurando aquele prédio histórico, né? Realmente mexe aí com a realidade da cidade num evento muito bacana. E a última que eu quero citar é a Documenta de Kassel.
Bom, aí vocês já vão perceber, ué, mas não é bienal, né? Porque tá aqui. Ela está nos top 3 de exposições aí de arte no mundo e se chama Documenta porque ela acontece a cada 5 anos. Então, ela tem um período de tempo diferente, por isso o nome é diferente. E de Kassel, porque ela acontece nessa cidade Kassel, então, na Alemanha. Ela também é chamada de Museu dos 100 Dias porque ela dura 100 dias, né? E também envolve toda a cidade com grandes instalações, então, de arte contemporânea. Em cada uma das exposições, como eu disse antes, né, um renomado curador é responsável por selecionar esses artistas, né? E fazer com que eles, então, criem sobre esse tema escolhido, né? Que geralmente são temas aí sociais. Cito como um destaque, né, da Documenta de 2017, um panteão feito de livros. Toda essa estrutura que a gente vê na imagem é coberta por livros, tá? É da Marta Minuchin. Ela é de Buenos Aires e nesse projeto dela, Partenon de Livros, ela fez o quê? Reconstruiu, né? Reconstruiu esse templo grego clássico, tá? Do Panteão. E ele tem uma estrutura toda metálica e ela revestiu tudo com livros que foram censurados na ditadura. Então, todo ele é revestido com livros. São muitos, milhares de livros. Aqui, cerca de 20 mil livros, né? Para criar toda essa estrutura. E essa imensa estrutura metálica, então, foi toda recoberta, inclusive iluminada, criando um lindíssimo trabalho, né? Nesse link que eu deixo, há o vídeo, então, onde você vê uma reportagem que mostra mais de perto esses detalhes, né? Uma visita a esse Partenon de livros e também você percebe o quanto de trabalho houve nisso, nessa arrecadação de livros, então, e que realmente causou um impacto visual bem grande na cidade. Muito bem, foram aí só os top 3 de exposições aí pelo mundo, mas onde dá para ter uma noção do quão grandiosos são essas exposições e também importantes aí para a área cultural e artística do país e do mundo. Um abraço e até a próxima!